Eu sou a Débora Kelly e esse é mais uma voz. Hoje é dia de resenha e a resenha de hoje é As Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis. Aleluia! Até que fim consegui trazer essa resenha pra vocês. Vocês ficam me cobrando lá no Instagram. Quem aqui é antiguinho já sabe que eu prometi pra vocês essa resenha. Um universo maravilhoso, criaturas que falam. E olha, tem referência bíblica. Gente, como não amar? Antes de vocês me perguntarem aqui nos comentários, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida, esse livro, sim, tem todas as 7 crônicas. A época foi de 1950 a 1956 que ele publicou os seus livros. E, na verdade, gente, esses livros, essas crônicas, elas foram escritas para crianças, mas a gente consegue ver que alcançou aí várias idades. E muitas pessoas ficam reclusas de pegar esse livro pra ler, porque foi escrito pra crianças, é infanto-juvenil, mas gente, vai por mim, muito bem escrito. Cada aventura melhor que a outra. As referências que Lewis ele coloca aqui, uma criança não vai conseguir enxergar essas referências, e um adulto sim consegue enxergar. Então, eu imagino que Lewis ele escreveu sim para crianças, mas lá no fundo ele sabia que muitos adultos iriam ler essas crônicas maravilhosas. E tem todas as 7 crônicas aqui dentro, nesse volume único. A minha crônica preferida é O Menino e Seu Cavalo. Eu me emocionei demais. Claro que eu me emocionei com todas as crônicas. Acho que não teve nenhuma crônica que eu não me emocionei. A primeira crônica é O Sobrinho do Mago. Na realidade, o primeiro escrito foi O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E o Sobrinho do Mago foi o último a ser escrito. Então, Lewis, ele fez ali O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que deu muito sucesso, e aí ele quis, fazer o restante das outras histórias, e é incrível que ele consegue muito bem encaixar sempre cada crônica na outra, então eu achei isso muito legal. A história vai contar sobre um mago que ele descobre, ele é físico, ele descobre uma maneira de ir para outros mundos. Então, ele, não quer ir, medroso, não quer ir e envia um cobaia, que é o seu sobrinho, que vai ter então a história do Diggory. Sua mãe está muito doente e ele vai para essa aventura. E aqui a gente consegue ver como que Lewis ele consegue colocar assuntos sérios com coisas leves, sabe? O livro é muito bem escrito. O livro, nossa, chega no final você fica, meu Deus. Não vou contar muito porque senão vai perder a graça para quem ainda não leu. Então, assim, eles embarcam aí, ele junto com a sua amiga Polly, eles partem nessa aventura aí, eles vão pra Nárnia através de 2 anéis. E aí, muito interessante porque se deparam em um lago, o Bosque dos Lagos, onde cada lago, tem vários lagos, onde cada lago é um universo, é um mundo. E aí eles se deparam com o mundo de Nárnia, só que ele não tá ainda formado. É tipo aquela história do Gênesis. O mundo era sem forma e vazio, não tinha nada. E então eles vão ver a criação, eles vê Aslan, que Aslan, ele, pra quem não sabe, é a referência de Jesus. Ele descreve a criação de uma maneira muito bela e você fala, uau! E nessa aventura, Nárnia já é criada, já tem os animais falantes. E aí, nós vamos ver os primeiros reis de Nárnia, nessa primeira crônica. No final, vou contar essa parte pra você entender como que surgiu o guarda-roupa. Lembra que a mãe do Diggory estava muito doente? Era uma doença já, eu acho que pra morte. E Diggory, ele, se sentia muito triste, sabe? E Aslan, ele conversa com o Diggory. Nossa, eu me emocionei muito nessa parte. Onde o Aslan, ele fica frente a frente com o Diggory e fala, que ele sente a dor do Diggory. E aí, o que acontece? Aslan, ele dá uma maçã para o sobrinho do mago. E aí, Diggory, ele leva pra casa e dá pra sua mãe comer. E aí, ela fica curada. E aí, no finalzinho do livro, a gente vai ver que a semente da maçã, eles colocam lá no quintal. Não lembro muito bem agora se eles enterram ou se eles jogam lá. Eu sei que daquela semente, daquela maçã mágica, que é do universo de Nárnia, começa a nascer uma árvore. E essa árvore, então, ela é arrancada e é feito um guarda-roupa. E por isso que nós temos
o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, que tem toda a história da Lucy, que entra no guarda-roupa e vai pra Nárnia. Então aí eu achei muito legal o que ele colocou, assim, sabe? Pra continuação ter uma lógica, né? Porque nesse primeiro livro a gente vai ver que eles usam anéis mágicos para poder ir para esse lugar que é meio que intermediário, onde você vai para vários mundos e eles vão para Nárnia. Esse sentido, né? Que como que surgiu o guarda-roupa? Tem esse sentido que a maçã que Aslan deu pra Diggory, que levou para o seu mundo, deu pra sua mãe, aí veio a semente lá no quintal, cresceu a árvore, da árvore fez o guarda-roupa, aí tudo se encaixa. Então a segunda crônica, como vocês já sabem, é o Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, que já virou filme, todo mundo já assistiu, eu imagino, muita gente já assistiu o filme e não leu o livro. Eu confesso sim, a segunda crônica eu amei, só que o que? Como eu já tinha assistido o filme, eu fiquei meio assim, né, eu fiquei tipo... eu já sei o que vai acontecer. E claro que várias partes que tem no livro não tem no filme, ou eles colocam no filme e não tem no livro, mas eu achei que eles foram bem fiéis ao livro. Umas partezinhas assim diferentes, mas bem pouco. Mas eu gostei bastante também da leitura da segunda crônica, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Então eu não vou falar muito porque vocês já sabem aí do filme. Minha crônica, meu Deus. O cavalo e seu menino, gente... Eu amei essa história. Vai contar a história de Shasta. Ele é uma criança que ele não tem pais, ele não conhece quem são seus pais. E ele foi criado por um homem que não demonstra amor por ele. Ele se sente muito sozinho, tem que fazer muitos serviços, né, para este homem. Tem que trabalhar bastante. E aí ele tem uma ideia: eu vou fugir. Não quero mais viver aqui, eu quero fugir, quero descobrir quem eu sou, de onde eu vim. E ele tem esse interesse, ele quer conhecer o que tem além da onde ele mora ali, que é na Colarmânia. As coisas começam a fluir ao decorrer do livro. Ele tem várias aventuras, que vai também contar sobre 2 cavalos falantes. Eu amei a história desses 2 cavalos também. Shasta, ele vai encontrar o príncipe Corin, que ele é igualzinho a esse príncipe Corin, só que na verdade eles são irmãos e eles não sabem. E aí vai até aparecer a rainha Lúcia, a Pedro, a Susana, o Edmundo, que eles estão grandes aí. É como se tivesse a história continuado antes das crianças retornarem para Londres no final das crônicas do Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa. Não sei se você tá me entendendo, mas eu acho que, né? Ok. É uma baita história, muito maravilhosa, que se você pegar o fundo do que o Lewis, ele traz atrás dessa história, é muito profundo, gente. Tem uma parte que quando Shasta, ele se encontra com Aslan. A maioria das partes que me faz chorar são quando Aslan aparece, tá? Fim da história. Mas é muito, muito legal, porque Shasta, ele se sente muito sozinho. E Aslan, ele mostra pra ele que em todas as dificuldades, Aslan estava com ele. Todas as dificuldades de Shasta, ele não estava só. Mesmo que ele se sentisse sozinho, mesmo que parecia que estava tudo dando errado pra ele, era Aslan cuidando dele, era Aslan dando livramentos, era Aslan falando que estava com ele, e ele não percebia isso. Ele mostrou que não, eu estou com você, eu sempre estive com você, e muito lindo. Tá, não vou falar muito porque eu não quero dar muito spoiler, você tem que ler, ter sua experiência. A quarta crônica é do Príncipe Caspian. Todo mundo já assistiu o filme também, não vou falar muito. Que vamos ter ali o retorno, né, das crianças ali. Gente, o que é aquele ratinho? Que ratinho curioso. Que ratinho valente. Esse ratinho deu vários tapas na minha cara. Gente. Olha, sério. Hip chip. Você mora no meu coração. Eu amei os amigos que eu formei em Nárnia. Viagem do Peregrino da Alvorada, eles também embarcam nas aventuras muito legais. Eu já assisti o filme, só que faz tanto tempo que eu não lembrava. Então, o que eu fiz? Vou aproveitar essa leitura pra... Então, a leitura foi muito mais gostosa do que o Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa e do que o Príncipe Caspian. Então, eu sei que só tem o Edmundo e a Lúcia aqui. O Pedro e a Susana não voltarão mais para Nárnia. Por uma questão aí que vocês vão ver depois. Foram aventuras muito legais. Foi um capítulo querendo um outro, porque, meu Deus, o que vai acontecer? É muito legal esse A Viagem do Peregrino da Alvorada, onde eles embarcam aí até o fim do mundo, nas suas viagens.
nos oceanos, nas ilhas, nos mistérios. Gente, é demais. A Cadeira de Prata. A Cadeira de Prata, gente, também gostei muito, 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 muito. Acho que essas duas últimas crônicas eu me envolvi bastante com os personagens, porque como a gente tava só se envolvendo com a Lucy, o Edmundo, a Susana, o Pedro e o Caspian, então a gente já tinha esses personagens já aqui na nossa cabeça, no nosso coração. E quando entra essas duas crônicas por último, que é a Cadeira de Prata e a Última Batalha, vai falar sobre um personagem que entra aí no Peregrino da Alvorada, que é o Eustáquio. Então, ele vai voltar para Nárnia junto com uma colega. E, gente, que transformação na vida desse menino rabugento. O Lewis, ele caprichou, viu, na formação desse personagem aqui. Que misericórdia. Eu não gostava dele, mas você vê que acontece algo com ele lá nas viagens do Peregrino da Alvorada. E você fica, uou. O Lewis, ele é fantástico em suas referências bíblicas. Maravilhoso. E aí tem umas partes que foi muito triste, mas, sabe, o Lewis, ele faz umas coisas muito humoradas, que você dá risada e você chora com esse livro. É umas partes muito engraçadas. Eu amei conhecer o Brejeiro, gente. Esse personagem criado pelo Lewis, que ele era uma espécie aí, todo mundo queria dizer que ele era um girino, mas ele não era um girino. Ele é muito engraçado, porque ele sempre vê o lado mal das coisas. Aí tá acontecendo umas coisas assim, que o Eustáquio e a Ju estão ali. Vocês estão aqui pra tentar salvar, pra tentar resgatar. Não, mas olha, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Ele sempre vê o lado mal das coisas e é muito engraçado. Ele foi um dos meus personagens que mais me pegou, assim, na Cadeira de Prata, juntamente com o Eustáquio e a Gil. A gente vai ver sobre o submundo. Gente, tem umas partes aqui também muito legal que ele vai falar sobre o Senhor do Tempo. Vocês lembram? Ele trouxe uma analogia bem legal, que era tipo como se fosse o Senhor do Tempo lá de Nárnia tava dormindo e no momento certo ele ia despertar. Gente, muito legal essas referências. Foi um dos personagens que me pegou mesmo nessas últimas crônicas. A Última Batalha, que não teria como terminar de uma forma melhor. Que a gente vai conhecer uns personagens que também, misericórdia. Eu fiquei com raiva, gente, daquele macaco. Tem a história do macaco, que é o manhoso, e do burro, que ele não é tão burro, mas o macaco, ele quer dar um desperto, e aí fala que o outro é muito burro. E ele tem que seguir as dicas, as orientações desse macaco. E, gente, esse macaco, ele tem uma referência muito grande, eu imagino, com o anticristo. Porque ele faz com que o burro, ele vista uma carcaça de leão, que eles acham, para falar para os narnianos lá, os animais, todo mundo lá de Nárnia, que Aslan tinha voltado, porque até então a Aslan não tinha aparecido há muito tempo. Porque, na verdade, tinham reis, só que Aslan, ele tinha ali onde ele vivia, né? Que era além-mar, né? Onde ele estava, que muitos acreditavam. Outros já não acreditavam mais em Aslan, porque fazia muito tempo que Aslan não aparecia. Só existia mesmo em histórias, nas lendas. E aí, esse macaco faz com que o burro, ele se vista e se finja de noite que ele era o Aslan, e ele começou a ganhar dinheiro com isso, a colocar os animais em serviço forçado. E é então que vem a Gil e o Eustáquio novamente para ajudar aí nessa aventura. E é uma aventura muito legal. Tinha umas horas que eu ficava com o coração assim, ó, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas assim, no final a gente vê que tudo se encaixa. Tem um mistério aí do que eles estão lá viajando. E no final você entende o que aconteceu verdadeiramente com eles nessa viagem de trem. Antes deles irem para Nárnia. E aí você entende e fala, uau. E aí você tá chorando horrores. E aí Nárnia está acabando. E, gente, maravilhoso. Afinal, não tem uma maneira melhor do que dizer esse final. Porque é o que tá na Bíblia. É o que acontece depois daqui, sabe? Depois de Nárnia aconteceu uma coisa que, olha, meu Deus, maravilhoso, maravilhoso. Eu amo muito, muito, muito de paixão, eu indico pra você. E na Amazon sempre tem algumas promoções bem legais. E eu vou deixar o link aqui embaixo da Amazon. Compre com o meu link, que além de você ajudar o canal, você não vai pagar nada mais e nada menos. Você vai pagar o preço que tá lá em oferta na Amazon. Se você quiser comprar algum livro, compre aqui com o meu link. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo por aqui. Comenta aqui embaixo nos comentários qual crônica foi a sua preferida. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Obrigada por você ter assistido. Tchau!